Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E o episódio de agora, porque hoje a gente já gravou um monte de episódio, é Fono Também Pode, de podcast. Isso aí, Fono Também Pode ser podcaster. Nós estamos gravando ao vivo hoje, presencialmente, né? Não estamos cada um nas suas casas, porque a gente está aqui no Congresso de Fono, no Rio. Então tem um monte de fono aqui. E um monte de podcasters também, porque finalmente conseguimos a façanha de ter fonos que estão aí inseridos também nessas redes, né? Então, por muito tempo a gente ficou batalhando aí, vamos fazer podcast. Agora temos fonos podcasters. Então, hoje a gente vai entrevistar esses podcasters. Não vamos entrevistar, fazer um bate-papo, né? E quem começa, Sassá? Então, primeiro vocês vão lá seguir a gente, tá? Então, para o que você tá fazendo, vai lá, segue. Segue a gente também no Instagram, por quê? Pro ano que vem, que vocês vão estar aqui no Congresso também, a gente olhar pra vocês saber quem vocês são, porque aqui a gente não sabe o que vocês estão ouvindo. Aí vocês chegam e falam assim pra gente, nossa, eu ouço todos os episódios e nunca falou com a gente? Não pode, vai lá no @Fono Também Fala e fala com a gente. Não pode. Não agora pode. Vou usar só pode. Não pode. Adorei essa. Eu adoro porque a gente nunca usa. Vai lá no Apoia-se, apoia a gente, que a gente quer ter brinde, igual um dos nossos convidados que tem aqui hoje. Que a gente não tem. Porque vocês não estão apoiando, vocês vão lá apoiar, tá? É isso, a gente precisa de verba pro brinde do Congresso do ano que vem, por favor. Eu vou começar chamando a Leite, que já tá macaca velha, que acho que é a 4ª vez que ela participa desse podcast. Mas agora ela tem então ela tá como podcaster. Já posso virar sócia? Não rende nada. Só dor de cabeça. Só das despesas, né? Porque Álvaro é meu sócio, que ele que edita, eu gravo, ele edita, e a sociedade é o quê? Dividir as despesas. É isso. Em dólares. Porque aqui trabalhamos em dólares, as despesas do podcast. Bom, então eu sou Leidiane, mas pode me chamar de Leide, todo mundo chama de Leide. Eu sou fonoaudióloga, trabalho principalmente com linguagem infantil e sou do podcast Criança Tagarela. Daqui a pouco a gente vai falar mais o que esse podcast fala. E o nosso outro convidado tá aí representando 3. Isso. Então fala, te apresenta tuas colegas que estão nos bastidores aqui também. Olá, meu nome é Vinícius, eu sou colaborador do podcast Fono no Recreio. Eu sou quase fonoaudiólogo, estou no último bimestre de fonoaudiologia e nós criamos esse podcast para falar de realidade fonoaudiológica e das grandes possibilidades, diferentes possibilidades de atuação. E ele já trabalhou na Globo, gente. E ele tem voz de locutor, gente. Eu tava assim, gente, mas tinha que dar Nós estamos muito em desvantagem. Ele tem brinde e ele tem voz de locutor. Nós estamos muito em desvantagem, assim. Gente, mas ó, esse podcast, desculpa, ele não é feito só por mim, né? Tem que falar. Né? Aliás, a ideia principal é da Cleo, né? A Cleo Brandalis, que está aqui no estúdio com a gente. Tá quietinha, não quis falar hoje. E também da Dani, a Dani que não está aqui no Congresso, ela teve uma questão familiar, ela é lá do Rio Grande do Sul. Então nós somos um de cada estado, né? Do Sul. Então, somos nós os 3 que realizamos o podcast. Inclusive, Dani está me devendo o quê? Uma visita agora para Ribeirão Preto, que ela falou que ela ia me ver aqui no Congresso. Nossa, ela é dessas. É mais fácil ela me visitar, eu acho. Não tem problema. Eu tô mais perto. Eu quero saber. Ela vive em boa. Vamos começar falando, então, do surgimento dos podcasts, né? Eu acho que quem já é ouvinte aqui já sabe um pouquinho da nossa história, mas talvez esse episódio seja um episódio colaborativo. Então, resumidamente, eu comecei a ouvir podcasts fora do Brasil, porque ainda não tinha aqui no Brasil, de 2 fonoaudiólogas, que é Wine Cheese, alguma coisa assim. Elas traziam convidados para falar sobre questões específicas da fono, e eu falei, cara, quero fazer um negócio desse aqui no Brasil, vou chamar a Isadora. Ela não chamava de Isadora, ela chamava de sala de espera, porque ela não sabia nem meu nome. Ainda é sala de espera. No meu celular. Porque era meu Instagram na época. E aí a gente começou a conversar há 4 anos atrás sobre trazer um podcast um pouquinho diferente, né, do que
eu tava curtindo e ouvindo lá nos Estados Unidos, que era um podcast mais sobre rotina mesmo, fonoaudiológica. Então, há 4 anos atrás, a gente começou a empreitada aí do podcast. Né? Eu lembro que na época era a gente e também tinha o Fonoaudiologando, que eu acho que não deu segmento hoje. Fonoaudiocast, que acho que não tá com mais segmento, mas a gente começou na mesma época, praticamente na mesma semana. Começou no mesmo dia que a gente lançou os dois primeiros podcasts de fono do Brasil foram lançados no mesmo dia. Exatamente, no mesmo dia. E viramos amigos, né? E trocamos bastante, mas enfim, ele não conseguiu dar seguimento. Porque parece fácil. Mas não é, nós vamos falar sobre isso. E esse episódio é sobre isso. Mas é para motivar também quem quiser fazer outros podcasts de fonoaudiologia, fazer também, né? Que acho que é muito importante a gente ocupar esses espaços. Tem muito podcast aí de nutrição, da área de educação física. Psicologia, muitos. E, gente, o que vocês estão esperando para estar aqui também com a gente, sabe? Então, é isso. Da gente é isso. Da gente é isso. A gente poderia falar muito, mas tem 100 e poucos episódios. Vocês que se virem pra escutar toda a história. Estou muito atrás. Leide, quer contar como é que surgiu a tua ideia? Qual que é o objetivo do teu podcast? O que tu traz no teu conteúdo? Vou contar, então, que eu conheci essas meninas aqui maravilhosas porque eu estava procurando podcast de fonoaudiologia. Eu conheci quando tinham 2 episódios. Meu Deus. Então eu tava lá no Spotify e falei, gente, eu adoro ouvir podcast, eu quero, né, algum podcast na fono. Então façam mesmo, porque é uma demanda que existe. E aí eu conheci essas meninas, nunca mais abandonei, né, pra vocês terem noção, já tem 4 anos. E eu também comecei a produzir conteúdo no Instagram, né, já contei o quanto que a Isa e a Sabrina foram importantes na minha formação, e aí eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, falando de linguagem, de fala, só que eu comecei a achar muito raso. Eu falei assim, eu queria falar mais sobre isso, eu queria me aprofundar mais nos assuntos, mas a gente sabe que no Instagram não rola muito isso, né? E eu fiquei pensando, eu vou pro YouTube ou vou pro podcast? Só que o YouTube tem uma questão, assim, de uma produção visual também, de uma edição que é mais rebuscada e que eu não tinha naquele momento a possibilidade de fazer essa produção. Eu falei, o que eu consigo fazer com qualidade agora é o podcast, porque Álvaro edita pra mim, né, ele trabalha bem com isso, com áudio e tudo mais, e aí foi assim. E eu queria muito conseguir produzir um podcast para pais, para informar essas pessoas sobre questões não só de linguagem, mas sobre o desenvolvimento infantil como um todo, porque eu também já tinha pesquisado sobre isso. Eu falei, gente, não encontrei, não sei se vocês conhecem, vocês me falem, porque eu pesquisei e não encontrei, assim, um podcast que falasse sobre essas questões. Então eu vou fazer o meu. Então, assim, pais que caem de paraquedas aqui no Fono Também Fala, o Fono Também Fala definitivamente não é pra vocês, tá? A não ser que vocês sejam da área da saúde. E acumulem aí essas funções. Mas se você tá aqui é o cafezinho das fonos. Se você está interessado em conteúdos aí desenvolvimento pro seu filho, né? Vai lá no Insta da Leide, que lá não tem Insta. No podcast da Leide. Podcast. Que vai estar melhor informado. Vamos abrir uma conta para Leide. Nesse momento, Sabrina está com o celular na mão, ela vai abrir uma conta no Instagram. Eu não posso, mas eu tenho muitas contas. Nem cabe mais, né? Agora eu fiquei curiosa com vocês aí, como que vocês... Olha só, o nosso podcast, bom, primeiro como ouvinte de podcast, quando eu comecei a cursar fonoaudiologia, eu comecei a pesquisar, né, fonoaudiologia em tudo quanto é coisa. E aí que eu descobri o Fono Também Fala e comecei a maratonar, né, cara? Eu só queria deixar claro que nós não somos muito mais velhas, tá? Não, talvez eu seja o mais velho. Não vamos falar sobre isso. Não vamos pular isso. Aliás, eu quero desviar do foco. Vocês se encontraram presencialmente a primeira vez agora? Não, no Congresso de 2020. Toda a nossa história presencial está vinculada ao Congresso Brasileiro. Então, a gente começou a gravar no final de 2019,
Congresso 2020 a gente ia se encontrar presencialmente, e Aí daí teve veio a a pandemia. pandemia, teve o congresso online, e a gente não. A gente tem que fazer esse encontro, 1 ano trabalhando juntas. Então, Sabrina foi lá para Gramado, no Sul, e a gente acompanhou o congresso juntas, num Airbnb lá no Gramado. Daí, Passamos bastante. passeamos bastante. Delícia. Daí, no congresso de 2021, a gente não conseguiu se encontrar, e nos encontramos de novo ano passado, em 2022, lá em João Pessoa. Passamos bastante. Passeamos e comemos bastante. Então E no tá. Rio? E esse ano, em 2023, estamos aqui E passamos bastante. e passeamos e comemos bastante. Mas agora que eu matei essa curiosidade, vamos voltar a falar. Então, eu, como ouvinte de podcast, eu já gostava de ver uma coisa aqui e ali, mas o Fono também fala, foi uma coisa assim, quando eu estava pesquisando fonoaudiologia, querendo consumir um monte de material, vocês foram o que tinha, né? É o que tinha. Não é bom, viu, gente? Eu tentei. Vocês muito mal quando vocês eram o que tinha. Quando eu pesquisei também era o que tinha. Vocês vão ter que... Agora vocês têm mais escolha, né? Mas eu não queria. Graças a Deus. Nossa, vocês muito mal. Tinha um ótimo sentido, cara. Porque vocês O eram o que nosso tinha mais objetivo episódios. é constranger os Gente, eu quero dizer que eu não falei nada com intenção derogatória. Eles eram o que tinha mais Cara, episódios pro pra resto da ver. Mas é bom, porque eu já acompanho há 4 anos, entendeu? Eu já tô aqui há 4 anos perturbando essas meninas, enchendo o Isso. saco delas. Mas então, continuando, né? A história de vocês. O nosso é bem recente. Aí quando a gente estava no EIA, agora em março, aí a Cleo chegou e falou assim, começou a abordar as pessoas e falar, olha, vou começar um podcast, a gente começou a matutar, a criar esse Vocês se podcast. conheceram lá no EIA ou vocês já se conheciam? A gente já se conhecia por causa que a gente faz a mesma faculdade, Ah, né? Isso, e aí, perdi essa parte, desculpa. isso, aí a gente já se conhecia da faculdade, aí a gente começou a matutar a ideia lá no EIA, eu recebi o convite dela de fazer parte, a gente falou assim, não, 3 pessoas ia ser mais legal para dividir as coisas, aí chamamos mais uma colega, né, para fazer parte, e aí depois teve o Hackathon, nós inscrevemos o podcast como um projeto para o Hackathon, e aí que a gente deu um formato. Traduz, que eu não... O que é? Hackathon pra mim é nome de ragatanga, um É negócio quase de reggaeton. É quase isso. Não é. Hackathon é quando você faz um evento para você resolver algum problema de maneira rápida. E aí o Conselho de Fonoaudiologia fez esse evento para acadêmicos de fonoaudiologia com o seguinte problema. A fonoaudiologia precisa ser, como ciência, divulgada. Existe poucas pessoas que têm interesse em cursar fonoaudiologia e a ciência precisa de mais interessados. E nós apresentamos a proposta de um podcast, porque como tem que ser feito de maneira rápida, pontual, nós apresentamos apresentamos Gente, para só um parênteses, eu sou do conselho e eu Mas eu amei a ideia. Eu amei, eu tô muito orgulhosa de fazer parte desse conselho que deu visibilidade aí pro podcast. A gente não ganhou, ficou chateado. Então, tô chateada. Tô chateada de fazer parte desse conselho. Eu não tava sabendo disso, eu não votei contra. Não é porque eu tenho um podcast também que o podcast deles não foi aprovado. Algumas coisas começam a fazer sentido agora. Aí nós apresentamos, e aí como para apresentar a gente tinha que colocar um nome, apresentar uma proposta, uma justificativa, ele começou a ganhar cara. Então a gente falou, vamos deixar ele no formato correto e se virar a gente lança ele no congresso. Mas aí a gente não rolou, né? A gente não ganhou o concurso, foram outras ideias que ganharam, mas vamos tirar do papel, já tá o projeto no papel, tá pronto, vamos fazer. E começamos, lançamos em julho agora o primeiro episódio. Julho agora. Né, entrevistamos a Juliana Rocha. Né, sim. Grande Juliana Rocha, um abraço para você. Foi um pé quente que deu super certo. Né, e aí nós começamos a entrevistar pessoas que nós admiramos muito para falar das diversas possibilidades de atuação da fono. E aqui a gente não tem 3 podcasts que são diferentes, né? Então, assim, a gente não não aborda ali as áreas específicas, a não ser quando é muito diferente. Mas a gente vai trabalhar mais ali com o dia a dia. Os meninos do Fono do Recreio vão trabalhar mais com situações específicas da fono, das possibilidades, e a Leide ali com os pais. Então, existe uma série de possibilidades
para você estar aqui. Eu acho que um ponto interessante a gente levantar são as dificuldades de um podcast. Hoje a gente agora tem... chorar agora é falar a realidade para vocês, que a gente também faz isso. Mas a gente já teve outras dificuldades, né? A gente teve época que não sabia como gravar, era ruim pra caramba. A gente teve épocas que a gente não conseguia editar muito bem. Hoje a gente resolveu isso. Acho que hoje a nossa maior dificuldade é achar tema, porque a gente já falou de tudo. Sabe, Tudo eu que é quero perrengue. deixar claro que antes de começar, eu fui no privado da Sabrina e falei assim, como é que você faz pra editar? Você lembra? Não lembro, eu sou ruim com isso. Eu Eu não lembro nem qual o episódio que nós gravamos primeiro hoje. Daí você respondeu, foi muito simpático, muito solista. Falou, Então vocês estão vendo, né? Vai anotando. Você usa o tal programa, não sei o que lá, tipo, deu força, falou, vai lá e faz. Né? Assim, tipo, já respondeu pra um monte de gente isso, o programa é esse, vai e faz, que a gente foi lá e fez. Mentira, não tem um monte de gente que tem interesse, não. Ah, é? Droga. Mas eu acho também que o local que a gente tá gravando é um desafio, né? Vocês até tiveram que trocar de local que vocês iam gravar lá embaixo, não é? Mas ano que vem nós vamos preparar um projeto pra ter o aquário mesmo. Gente, quando a gente começou... Não, porque agora a gente tá com muita moral. Quando a gente começou a gravar os primeiros episódios, quem acompanha sabe que eu tava no meio de uma mudança, eu me mudei de casa, enfim, deu toda uma questão. Eu fui morar numa casa que não tinha internet, que era a casa da minha avó, por um tempo. Então, pra gravar, eu tinha que gravar no consultório. Então, eu ficava até mais tarde no consultório pra gravar com a internet do consultório. E depois fazer as edições, enfim. E, às vezes, tinha muito ruído, porque era depois do horário comercial, que eram as obras que podia ser feita no prédio comercial. Então, tinha muito ruído. Teve um verão que eu me soquei dentro da cabine de audiometria Teve mesmo. do consultório lá que a gente fazia áudio, e eu fiquei agachada dentro da cabine com o computador na mão para conseguir gravar um Vocês estão episódio. imaginando isso? Ela é praticamente em posição fetal. Ali, Ele foi Eu recebi exatamente em fotos. posição fetal. E eu tinha que Numa fechar sauna. a cabine, eu tinha que fechar porque era Pra ser muito acusticamente ruído. ok. É porque Muito a gente não ruído. editava, quem editava era eu, então assim, eu não sei entender nada de edição, né? Então tinha que ser bom o áudio. Hoje a gente tem uma editora, então assim... Hoje a gente tem quem edita, gente. E teve uma vez no Natal, que teve uma caravana de Natal que passava. E daí eu vi o barulho Teve do Pai Noel jogo, passando, teve jogo jogo também. de futebol. A Sabrina mudou de casa e o vizinho dela era um não situação era, né? hipotética. Não, ele pode falar, ele não ouve, não. Ele Da música? É o da aquele música, carro nossa rebaixado senhora. com som, sabe, porta-malas. Era terrível. Era terrível. Então, assim, Já tivemos muito perrengue. Muito. Hoje é mais isso mesmo, Mas eu acho saber legal como você gravar. falar isso, sabe por quê? Porque, de repente, há outras pessoas que já pensaram em fazer, mas elas estão esperando ter as condições perfeitas. Gente, não. o seu primeiro podcast não vai ser perfeito. Vai ser horrível. Vai ser E tá a horrível. gente tá cento e não sei quantos. Ai, Não é assim, não. Não, mas a gente ainda tem muito que melhorar. Vocês são o maior podcast fonoaudiológico em língua do portuguesa. Brasil. Do Brasil. Não, em língua portuguesa. Não do Uau. Brasil. Do Portugal também. Beleza, Portugal. Portugal, Ai, Angola, não, Moçambique, não, Cabo não, Verde, não, São Tomé. Ó, gostei do Vini, que ele fez a gente fazer mais importante. Contratamos bem. Contratamos. É isso aí. Então, assim, e vocês começaram. É legal você falar porque vocês começaram a dificuldade e pô, deu super certo. Estão há anos gravando. Então, se você tem intenção de fazer, não espera. Eu preciso ter a condição perfeita. Você não precisa ter isso aí pra Não, eu começar. sempre falo isso. Vai lá né? e faz. Começa e se não der certo, não deu certo. Quantas coisas não dão certo? Ou deu certo por 3 episódios, mas você tem a produção de 3 episódios. E é pro resto da vida, né? Fica lá o podcast. É, Uhum. E às vezes o perfeito não acontece. O que acontece é o imperfeito mesmo, e tá ótimo. E vocês, assim, o que vocês fazem de dificuldade? Ai, muito. Assim, quando eu me mudei, na minha casa tem 3 quartos. E aí, ficou um escritório pra mim, um pra Álvaro e um quarto pra gente. Que a gente não tem filho, né? Então a gente pode fazer isso. Só que eu escolhi o mais bonito, que tinha vista pra rua, com árvores. Ai, que coisa linda. Só que é uma barulheira. É muito barulho. Então, toda vez que eu vou gravar, eu tenho que me mudar. Ou eu vou pra sala, que às vezes tem barulho também, ou eu preciso do escritório de Alba, que ele briga comigo, que ele falou, eu falei pra você escolher o outro que não tinha barulho. Mas eu vou pra lá às vezes, quando ele não tá usando, né? Porque pra ele não brigar comigo. Mas aí, assim, é muito barulho de passar. Às vezes passa uma moto que nem lá fica sem ouvir, gente. Por favor,
Ajude as pessoas que gravam podcast. Não tem uma moto com cano que faz muito barulho. O que passa? Ou a gente comprou um microfone assim, que ele é muito bom, mas ele é tão bom que ele é ruim. Ele pega muito, né? Eu tenho também aqueles grandão assim, ó. Que o Rafael tá ouvindo na sala a série dele, eu tô ouvindo perfeitamente no meu fone, porque pega muito bem. Exatamente. Aí esses microfones tem que ser em sala acusticamente tratada, né? É tão bom que é ruim. Aí outro dia eu tava com um casaco, assim, meio... não é plástico, mas é um tecido esquisito. Aí eu me mexia. Aí depois eu fui ouvir o áudio. Aí eu falei, gente, eu não posso gravar. Não, eu tenho mania de ficar fazendo desenho, assim, gravando. Fazendo a unha, comendo. Eu faço de tudo na hora do podcast. E aí, esse daí não dá. Esse pega tudo. Pega tudo. Aí a gente vai, sei lá, respira um pouquinho mais alto, pega. Então, a parte de captação de áudio, que eu acho que é importante a gente falar o nome bonito, né? Pra quem quer pesquisar depois, pra entender, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente como a Sabrina falou, né? Quando a gente não sabe editar muito bem, a gente precisa captar bem esse áudio. Eu, às vezes, dou uma pecada, porque Álvaro edita melhor, né, que eu. Vocês estão vendo que as pessoas já começam bem, né? O primeiro episódio que a gente lançou, o primeiro... Eu mandei pra minha família, né? Porque a gente manda pra família pra receber elogio, né? Apoio da mãe. Minha irmã falou assim, ó. Gostei. Mas parece que tá meio chiadinho. A minha irmã foi melhor. Ela só elogiou. A minha irmã falou... É uma gravação de rádio AM. Daí ela falou assim, não, é muito ruim. É muito ruim. Mas é muito ruim, com força. Eu não sei se é porque eu tô acostumada com algumas coisas um pouco melhores, mas eu estranhei um pouco. Eu vou achar. Mas eu já ouvi umas 2 vezes, tá, esse episódio. Eu falei, gente, eu esqueci como mas é a ruim. Sabrina e a Isadora. Então, mas às vezes é tão ruim que inspira as pessoas. Nossa, vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor. Não, mas eu vou contar também que... Essa risada da Sabrina é muito Da outra vez, é porque eu não contei pra vocês que a ideia ou eu já tive outro podcast, que na verdade é esse podcast que eu troquei de nome, que eu falava sobre comunicação. Que era como o nome ainda? Eu lembro. Sabe que eu não lembro? Esqueci, faz muito tempo. Mas eu lembro real, disso. Faz assim uns 2 anos. E aí eu fiz 2 episódios, só que eu não tinha ajuda ainda, fiz sozinha. E eu que editei, ficou horrível. E era você mesmo? Eu falando, só eu. Ah, entendi. E aí eu fiz 2 episódios e, assim, eu que editava, eu tirava, eu não queria ter muita pausa, só que aí ficava um negócio mal cortado, sabe? Sem... Depois vocês vão lá ouvir que ainda tá lá, que eu não apaguei, tá? E eu fico brava que de vez em quando ainda tem gente que ouve, eu falo assim... o podcast fica lá. Nosso primeiro episódio tem muitos ouvintes. Assim, é um dos mais ouvidos. Eu falo, gente, não... É que o pessoal começa pelo 1. O pessoal começa pelo 1. Eu sou assim, se eu vou começar um podcast novo, eu começo do 1, aí eu viro aquelas pessoas surtadas. Agora eu tô fazendo maratona do É Nóia Minha. Aí, do nada, eu vou lá no Instagram da Camila Frene e falo assim, nossa, realmente esse episódio aqui, não sei o que, não sei o que lá. Eu já quero avisar essa menina, não posso encontrar ali em São Paulo. Alguém me perguntou alguma coisa hoje no Instagram. Meninas, aquilo que vocês comentaram no episódio, como é que eu acesso tal coisa? E eu não respondi ainda, porque eu não faço ideia do que ela tá falando. Porque eu não lembro, eu não sei qual episódio que ela tá Pede pra falar o nome do episódio, o número, gravar um trecho pra saber o que não é, tem que ser assim. Não, isso a gente tava falando 2, 3 antes. anos, você vai lembrar? Não vai. Não. Eu e a Lady, a gente tava conversando antes desse episódio. A gente conversou bastante, foi uma falha nossa, né? A gente não podia ter conversado. Podia ter conversado. Não podia. Mas a diferença do Instagram para um podcast é muito isso, né? O Instagram, a gente fez um post hoje, daqui 3 dias ninguém mais vê aquele post. Tem que fazer um outro, nem que seja do mesmo assunto. Podcast não, as pessoas vão continuar escutando por anos, então é um conteúdo que fica muito mais tempo. Né? E a gente consegue criar uma comunidade de ouvintes ali, é muito interessante. Por isso que vocês podem o quê? Anunciar com a gente. Vale muito a pena. Isso, você anuncia hoje e vai durar pra sempre. Ó, 2023, 24, 25, 26, 2027, daqui 4 anos, vai ter gente escutando ainda. Porque eu e a Isadora, mesmo que a gente parar o podcast, a gente não vai tirar do ar, porque a gente não tem essa competência. Isso, totalmente a vaga. né? Então, assim, se você tem uma marca, tem um produto, quer anunciar com a gente, entra em contato, o nosso... Manda. Qual é a mídia, Kit Mídia...
Media Kit. Media Kit, a gente manda aí pra vocês os valores, a gente A gente também fala muito inglês, chique, né? anuncie com elas. Isso, Eu não anuncia. isso aí. tenho essas coisas ainda. Tem que ter. Vai, vamos voltar, foco. Dificuldades do Dificuldades, vai. Dificuldades. Essa questão da captação é porque, assim, a gente, nós da equipe, nós três que estamos trabalhando, já temos uma consciência porque a gente está mexendo com isso. Mas nós trabalhamos com convidados que são entrevistados ao vivo. E esses convidados, eles não são podcasters. Então, tipo assim, às vezes a gente orienta, já tem até uma arte agora que a Dani fez. Um abraço, Dani, a gente manda para a pessoa com orientações de como que a pessoa deve proceder. Só que a pessoa não é uma profissional e a gente não pode exigir porque a gente não está pagando nada para ela. Então, por exemplo, um pet, né, a pessoa está lá falando bonitinho, dando aquela falha, uma pessoa no cômodo do lado usando um serrote. Tem de tudo. Já aconteceu. Entendeu? E ele fala, não, eu vou editar. Não, o que eu posso editar, por exemplo, como a gente grava em vários dos canais, né? Então, se eu fiz um barulho e o candidato... Ele é muito chique. Nós trouxemos ele aqui para ser humilhados. E o convidado tá falando bonitinho, eu vou lá e tiro um pedaço do meu áudio que tava fazendo barulho. Agora, se é no áudio dele, eu vou cortar o que ele tá falando. Eu não sei fazer isso aí, tirar o fundo da fala. Não, isso aí eu não sei fazer. Não edito desse ponto aí, não. Né? Outra dificuldade é esse negócio da edição, né? Então, normalmente a gente grava na quinta para ir ao ar segunda. Né? E assim, esse tempo que a gente tem para editar, e às vezes você tem que editar e vai tempo. É demorado para fazer edição, né? A gente sincroniza. Nossa Senhora! A gente costuma fazer uma Meet, né? E a gente grava o áudio da Meet e pede para cada um gravar do seu celular. A gente né? tem que fazer assim. E aí a gente usa a Meet, o programa usa como referência para sincronizar todos eles e a gente vai por lá. Mas a primeira vez que a gente gravou, o primeiro episódio, nosso convidado mandou um arquivo de áudio completamente vazio. Que coisa deliciosa. Aí nós temos o plano B. Aí nós usamos o da Meet, né? Que é suficiente. A gente já fez isso também. A gente usa o recurso de gravar, eu extraio só o áudio e publico, mas ele é o nosso plano B, porque não tem aquela mesma qualidade. Não é edição, a gente não consegue fazer igual. Então. Isso. É mais fácil, não precisa editar. Né? Você só joga. Você corta o fim, põe vinheta e já é. Vinheta, Sabrina. Não temos. Ó, vou pôr aqui pra vocês o primeiro. Peraí, se a internet funciona. Fagia, que são de uma época atrás, atende esses casos, mas a maior parte do Olha isso, é tipo dentro de... Não faço outras coisas hoje. Então, tá no banheiro gravando. Meus planos eram outros, mas ainda bem que os meus planos não deram certo. Hoje eu tô muito feliz onde eu tô, muito feliz É muito com o meu ruim a trabalho. qualidade, tem muito falar ruído. um pouquinho da sua carreira. Mas que bom que as pessoas vão melhorando e quem vai começando vai melhor. Eu acho que eu realizei que você não era do Rio Grande do Sul faz pouco tempo, porque o gauchês dela é uma coisa que invade tanto. O charme do Mus. É uma coisa E a Isadora é bem gaúcha. É bem Não. Eu acho. Não, hoje a gente gravou com mais gaúcha. A gente gravou com pessoas mais gaúchas. A Andra é bem gaúcha. Foi vários. É meio controle. É lindo. Antes eu controlava. Primeiro episódio, eu queria falar você. E eu não conseguia me concentrar no assunto, porque eu estava tentando falar você. Mas por que você queria higienizar o... Eu não sei, eu nunca tinha isso na cabeça. Porque a gente era jovem. Nós éramos jovens. Hoje é nós. Deixa sair. Gente, mas eu queria falar que eu acho bacana. Eu acho bacana essa diversidade, eu acho que isso tem que ser respeitado e é a riqueza da nossa língua. Sim, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Já aconteceu com vocês, que é uma coisa que não aconteceu comigo ainda, mas eu morro de medo de vocês gravarem e perderem o áudio? Já. Gente, eu tenho muito medo de acontecer. Qual é? Não lembro, mas já aconteceu? É porque a gente guarda. A gente sempre guarda em mais de um lugar. Mas já aconteceu de, tipo, a gente perdeu uma gravação minha ou da Isa, ou algumas cortar algumas partes, a hora que vai salvar. Porque o Audacity que a gente usa é de graça, né? Então, não é o melhor captador de todos da história dos captadores. Então, às vezes acontece. Mas aí a gente tem, normalmente, hoje a gente usa o Zoom, né? Antes a gente usava o Skype, que dava muita interferência. Aí hoje a gente usa o Zoom pago, que é mais seguro, assim. Então, acabou que a gente não tem tanto esse problema mais. Aí você tem o plano B, eu não sei, a gente usa o Meet pago, porque então fica gravado e ele fica gravado na nuvem. O Zoom também. É isso. Então minutos depois eu recebo um link para baixar o Zoom arquivo. também.
Então já fiquem atentos que a gente já tá aqui falando o programa pra você gravar, então já vai anotando tudo aí pra você fazer o seu também. Isso, perfeitamente. Eu não entendi tanto com o Audacity, eu já tinha usado ele para outros projetos, mas a gente tem usado o Adobe Premiere, porque ele sincroniza. Gente, Mas em uma situação hipotética, às vezes na internet... Você encontra. Não, mas ele eu já atende ouvi bem, falar assim. de pessoas... E assim, hoje atende bem, a gente tem uma editora que ela faz milagres. a gente manda pra pessoa e ela faz pra Então vocês já terceirizaram a edição. Sim, porque a eu edição e as gastava redes 2 horas. sociais. A gente tá chique. Agora a gente já... Agora é a nossa vez, né? Viemos aqui para se humilhar. Aqui é tudo... Esse ano a gente conseguiu, pela glória de Deus, uma estagiária. Glória de Deus, não. Glória dos nossos apoiadores que estão dando apoio. Exato. Isso é outra dificuldade que a gente precisa falar, né? Financeira. Nossa, realmente. Porque a gente tem que ter um mínimo de condições de gravação pra gente estar colocando os episódios no ar, eles ficarem no ar, a gente tem um custo com isso também. Então, a gente tá aqui trabalhando voluntário pra levar conhecimento aí pra fonoaudiologia, mas a gente tem um custo. Né? É verdade. Então, a nossa estratégia foi o Apoia-se. E é algo que a gente vem reinventando, é difícil, né? Mas foi uma estratégia que a gente conseguiu. E a gente tem algumas parcerias aí também de patrocinar os episódios, propagandas que ainda não engrenou muito. O pessoal não está acreditando que tem ouvintes que vão escutar e que vão consumir, né, esses produtos, né? O pessoal ainda não acredita tanto no podcast como acredita no Instagram. É muito mais fácil a gente dizer que vai patrocinar um post no Instagram do que patrocinar um episódio de podcast. Vocês têm alguma estratégia nesse sentido, assim, financeira de vocês? Não, então você falando, eu lembrei muito do episódio que você falou assim, sobre ser fono por amor. Mas sobre assim, fono por amor não, tipo assim, a gente tem, é com amor. Eu lembro bem disso, se você for com amor, mas é por dinheiro, a gente vive disso. E aí, o pod é por amor também? Então, a gente é muito larval ainda, a gente começou em julho, então nós não temos nada no momento, está tudo saindo do nosso bolso, os mimos, os presentes para quem já deu entrevista pra gente, está saindo tudo do nosso bolso como uma questão, uma causa que a gente abraçou, por enquanto. Eu não sei até quanto tempo vai ficar assim, mas como a gente está começando, até o número de plays ainda é muito pequeno, está começando a se tornar conhecido. Gente, aliás, ontem na festa do congresso, o pessoal do pagode mandou um abraço para os ouvintes do Fono no Recreio. Que bonitinho! Outra ideia da Cleo. Tava dormindo. Outra ideia da Cleo falou que se a gente pedisse para eles mandarem um abraço, eu falei, vamos. Vamos copiar a ideia deles. Quando vocês forem lá, pede pro cara mandar um abraço. Eu achei lindo. Mas enfim, estratégia financeira é uma coisa que a gente não pensou ainda. Mas eu imagino que de repente no futuro, se a gente vier a crescer, se tornar uma coisa viável, com mais pautas, com mais ouvintes, talvez a gente comece a pensar em alguma coisa nesse sentido. Só pra vocês terem uma noção, ó, o podcast gasta por ano em torno de R$5.000. Tá? E a gente nem tem brinde, tá? A gente nem tem brinde. E o podcast ainda hoje, o podcast é por amor, não é com amor. A gente não ganha Tudo nada. que entra do apoio, tudo é pra gente bancar o podcast. Porque é algo que a gente teve um propósito, vamos fazer uma coisa pra aproximar os fonos. É um propósito pessoal, né? É profissional, mas é muito mais pessoal nosso. Então, o podcast que é por amor, mas é um por amor, é uma causa que a gente precisa de dinheiro pra continuar levando essa causa adiante, né? Não, e nem é só uma questão de... a gente nunca faz nada sem receber nada em troca, né? Então, assim, o podcast, ele tem uma visibilidade. Isso, é por amor, mas... Né? Bastante importante. Então, assim, hoje nós estamos aqui no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, mas faz 4 anos que a gente está tentando, Leonardo, se estiver ouvindo, estar no Congresso de Fonoaudiologia. Esse foi o primeiro ano, tá? Então, assim, tem uma visibilidade, né? Que traz aí outras formas de recompensas financeiras, além do podcast. É uma autopromoção. Sim, né? com certeza. É uma forma de se autopromover como profissional, então... É um investimento também. Exatamente. Você quer, por exemplo, aumentar a sua autoridade, né, no assunto que você fala, na sua profissão,
na fonoaudiologia, é um ótimo caminho, porque você consegue se aprofundar, né? Se for uma coisa feita de qualidade, que você passe, né, informações bacanas, as pessoas vão entender melhor como você fala, como você pensa, vão gostar ou não, mas tá tudo bem, né? Porque nem todo mundo gosta de todos e faz parte. Mas é uma ótima forma de as pessoas... Eu tenho pessoas que me procuram, mandam mensagem no Instagram, a gente acha isso muito chique. Ai, que eu tava ouvindo aquele episódio que você falou, nossa, achei incrível. E ela nem tem um Instagram do podcast. É, no meu pessoal. Gente, para. Eu vou ter que Nós vamos falar sobre isso. O episódio inteiro. Mas às vezes as pessoas mandam mensagem. No congresso eu conheci uma pessoa que eu achei muito chique, que a pessoa me conheceu pelo podcast. Aí ela começou a me seguir, aí ela mandou mensagem que ela queria me conhecer. Gente, eu tô muito famosa, tem um É fã do assim. meu podcast. Eu falei, uau! Congresso a gente sempre anda junto, eu e a Isadora. Então a gente é parado direto. Meninas, sou muito fã de vocês. Nem conhece a gente, assim, né? De conversar e tudo mais. Então, assim, realmente é um caminho ali, né? De conhecimento, de troca, embora a troca seja um pouquinho diferente. E a gente, veja bem, a gente começou há 3 meses a gravar e tá gravando os episódios. Eu não estaria aqui conversando com vocês se eu não teria me conhecido. Exatamente. Se não fosse por conta disso. Então isso é uma paga interessante, como você falou, em investimento. A questão de agenda, né? A Vini colocou que vocês gravam na quinta, para na Isso. segunda. Hoje é semanal os episódios, como é que tá isso? Sempre tem convidado, né? No Isso, recreio. isso. No seu também, né, Leide? Não. Não, dela Não só ela. necessariamente. Eu tô mudando um pouco o formato. Eu posso falar um pouco sobre isso também, que é algumas coisas que eu tô percebendo em gravar sozinha. Mas eu falo depois, pode falar. Em questão da agenda, então, a agenda do Fono no Recreio é semanal, como é que é? Era pra ser quinzenal, mas já passou 3 semanas que a gente não gravou, já... É assim mesmo. Nunca aconteceu aqui. Nunca! Nunca! Imagina! Vai ser semanal. Eu falei, acho que vai ficar pesado. Então vamos fazer quinzenal, mas aí, como a gente depende de convidado, né, e a gente quer chamar convidados que atraiam bastante o interesse, né, a gente ia começar entrevistando professores. Aí eu falei, não, depois, agora vamos chamar pessoas que o público queira ouvir, né, porque a gente chama a Sabrina, por exemplo. A gente Ou chama seja, quem? o público não aguenta mais ouvir professor. A gente... Não, e além de... Quando a gente começou, a gente chamou quem? A Carol, né? Acho que a Carol foi uma das nossas primeiras convidadas. Foi. Carol. E eu Carol também. Fonoterapia. Então, assim, Você também foi uma das primeiras convidadas. fui, eu acho que eu fui. Eu me senti Olha super só, cara. lisonjeada, gente. Eu era assim, uma larvinha. Mas é difícil, né? A agenda é difícil demais. Porque tem a nossa, a gente são três pessoas que trabalham, que têm todas mais de um emprego, mais de um a fazer, e aí depois ainda tem mais uma pessoa que a gente quer chamar, né? E às vezes ela tem aquela meia horinha e falou, é isso e vamos. Mas, ó, vou falar pra vocês que a gente ficou gravando semanalmente 3 anos. A ideia inicial era, inicial mesmo, antes do lançamento, uma vez por mês. Sabrina me chamou pra gravar um podcast que eu era uma vez por mês. Uhum. Daí a gente começou e, peraí, como é que a gente vai engajar essa comunidade com um episódio por mês? Uhum. Sim, um episódio tu vai escutar em 1 hora e deu, daqui a um mês eu vou lembrar de escutar de novo um episódio de 1 hora. Entendi. Então a gente começou a gravar semanal. Daí a gente gravava e subia o episódio. Aí foi um ano inteiro, semanal, sem férias, sem nada. Nossa, Aí, no segundo ano, a gente tirou férias no final do ano. 52 episódios no ano. É, por aí. Não, é que não dava tudo isso que a gente não postava direito. Não sei. Mas, Procurem lá. mas aí depois a gente passou, continuou semanal. Tinha semanas que a gente não gravava, porque tinha alguma coisa pra fazer, mas a gente tinha um dia fixo. Mas era bem legal, porque era no sábado que subia, eu acho. E daí as fonos já sabiam, assim, tinha a Fê, falava, eu vou... a gente fala Fê, porque tipo, já virou ouvinte de amiga. Ela tinha uma piscina no prédio dela, ela dizia, todo sábado eu pego meu celular, eu vou pra piscina, pegar meu celular na piscina, com o fonezinho pra escutar, o fone também fala. Então, a gente conseguiu se inserir na rotina das pessoas, sabe? Então, a gente viu a importância de manter, Incrível. né, uma certa previsibilidade de quando o episódio ia ao ar. Uhum. Agora, hoje, a gente tá mais espertinho, a gente grava temporadas. Então, a gente gravou a primeira temporada, ficamos o final de semana inteiro gravando e passamos 5 meses sem gravar nada. Isso, então,
que a gente não dava mais conta, né? Então, tipo, a gente separou um final de semana, que também é difícil de separar. Tipo, agora a gente tá gravando aqui no Congresso, a gente vai ter material para o resto do ano. Então, provavelmente a gente não vai se reunir novamente pra gravar, só quando estiver próximo de terminar. No Congresso, Aí a gente grava de novo. a gente não gravou nada aqui, mas pauta. Porque a gente foi convidando as pessoas, a gente gostaria de entrevistar você, gostaria de entrevistar. Pauta tem para um ano, tranquilo. Então a ideia é produzir bastante conteúdo e deixando que realmente a agenda é muito difícil, né? Então a gente pegou as pautas ali, a gente passou, a gente vai gravar tal final de semana, tem esses horários, tem algum horário que vocês se encaixariam, e aí a gente conseguiu gravar uma quantidade boa. A gente gravou uns 8 ou 9 num final de semana. E hoje a gente tá de 10 em 10 dias, teoricamente. 15. Não, 10. Não. 10, são 3 vezes. É dia 10, dia 20 e dia 30. Teoricamente, não cria expectativas. Então a gente conseguiu aí gravar bastante episódios pra gente, né, não se preocupar mais em estar agendando. Então são estratégias que a gente vai elaborando a partir das dificuldades que vão surgindo. Sim, né? sim. E isso é uma dificuldade muito grande de gravar com convidados, que nem o Vini falou. A gente tem como é que chama? Um Grupo? Não, do Fonoonde. A gente tem um quadro. Um quadro que é o Fonoonde. Gente, você não sabe a dificuldade para gravar. Porque é fora de fuso, né? A pessoa tá fora do Brasil, então é trash. Pelo menos a gente grava fora do horário comercial, que é onde os fonos conseguem gravar. Mas é fono que tá na Austrália, que tá com o fuso totalmente invertido. Então, assim, valorizem estes podcasters. Exige bastante planejamento, bastante comprometimento, porque senão nem esporadicamente tem episódio. Porque às vezes muita disciplina. Porque como não rende ainda financeiramente, né? Então, assim, você não tem a missão financeira. Então, realmente, você tem que ter mais disciplina ali para conseguir fazer as publicações. E da nossa parte, que a gente está começando, a gente, para atrair algumas pessoas, a gente dá um mimo, a gente não sei o que lá. E sai Eu ganhei canequinha. Ganhou uma caneca. Eu ganhei cafezinho. Ganhei um drink coffee personalizado. Um drink coffee personalizado. Eu chamei de cafezinho, desculpa. Se você estiver sem fazer nada, a gente tem várias ideias, tá? Pode mandar mensagem pra gente, a gente manda o trabalho pra vocês. Opa, olha só aí, aceitamos colaboradores. Gente, nunca é demais. É uma trabalheira, porque tem, por exemplo, a Dani tá fazendo as artes. Né? Então, toda vez que a gente coloca, ela faz uma arte daquilo ali, aí tem a edição, sou eu que estou fazendo. Né? Eu tenho um pai doente. Trabalho na Globo. Tem uma vantagem. É verdade. Mas faz tempo, hein, cara? Você fala do tempo que o diabo era piar. Né? Então, eu faço edição. E também tem quem convida os convidados, quem acerta com eles, quem passa. É bastante coisa para chegar num episódio que você dá play e o negócio rola. Não é fácil, mas façam. E acho que a gente pode caminhar pro final, do tipo, você já se arrependeu? Você já chorou por causa do podcast? O podcast já te fez chorar porque já me fez chorar. Não, vamos terminar com... Não faça um podcast. Não, vamos terminar no alto, Tipo, o que o podcast traz de legal pra cada um? Acho que é melhor. Vamos pular a parte do choro. Mas eu já chorei. Eu amo. O filho assim, sério. Mas essa pessoa chorona, né? Eu também sou. Quase chorei quando encontrei essas meninas, gente. Olha só, é verdade, o coração disparou. Porque eu conheço. Mas a gente não se conhecia presencialmente, né? Então, assim, eu falei, gente, olha só, 4 anos conversando com elas e agora encontrei. Tantas coisas aconteceram. Ela não conseguia falar. Ela queria falar que tinha visto vocês, ela não conseguia. Porque emocionou. Foi ou não foi, não, é verdade. Vocês estavam ali quando eu estava na sala lá embaixo, mas eu acho que eu não tive nenhum dissabor ainda com o podcast, fora questões técnicas. Por exemplo, o convidado gravou do celular de toda boa vontade, CD equipamento dele, mandou, mas por uma questão técnica o áudio veio vazio, mas a gente tinha um plano B desde o primeiro. Então, assim, um dissabor a gente não teve nenhum, né? Fora essa questão do investimento pessoal. Agora, de bom é o que você falou, é a visibilidade.
né? As pessoas aqui no Congresso falam, você, por exemplo, a última entrevistada nossa foi a Jaqueline Juin, ela é conselheira do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Aí nós tínhamos alguém para chegar, abraçar, isso foi tipo semana passada que a gente gravou com ela, eu acho, ou retrasada, talvez, perdido no tempo. Mas o último episódio foi gravado com ela, então já chegou, já tinha uma conexão com essa pessoa. Você também, que a gente gravou recentemente, né, Sabrina? Então, essa parte é muito legal. A gente, por meio desse veículo, passa a conhecer pessoas e ter interações, momentos agradáveis com pessoas com as quais eu acho que eu não teria tido contato se não fosse por meio do podcast. Nos nossos vários episódios, foram pouquíssimas vezes de pessoas desagradáveis, né? Já teve. Em situação hipotética de ter pessoas desagradáveis e áudios cortados. Porque o podcast é nosso, a gente faz isso. E a gente chama quem a gente quiser aqui. Exatamente. Você pode até tentar, se quiser tentar dizer que queria gravar, mas talvez você não seja chamado. Não é indireta pra ninguém, tá bom? É isso. Mas, assim, eu concordo com você também. E eu acho que a sensação de contribuir de fato com as pessoas. Porque eu sinto pouco ainda, né? Porque eu estou caminhando, não tão famosa, entendeu? Chique como vocês, mas um dia chegarei lá, quem sabe? Mas, assim, brincadeiras à parte, de receber alguns feedbacks, assim, eu não estava atenta a isso, e aí eu olhei para isso. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista da Persona, não sei se vocês sabem o que é isso, vocês não sabem. Sabemos, mas não temos. E querem, né, um dia fazer um negócio, alguma coisa, faça uma entrevista da Persona, que é muito interessante. E aí eu fui entrevistar uma pessoa que já ouve meu podcast. E aí essa pessoa, aí eu falei, você estimula sua filha, como que é? Aí lá, inclusive, eu comecei a fazer uma coisa que você ensinou, nem lembro o que era, que você ensinou no podcast e tá muito legal, porque ela tá fazendo agora isso e aquilo, e eu aprendi com você, e tá muito bonitinho, tô gravando vários vídeos. Eu, gente, que bacana. Eu ensinei isso pra ela e ela tá fazendo, ela tá vendo o resultado, ela tá aplicando na vida dela, tá usando. Então, por conta disso, uma criança tá conseguindo se comunicar melhor. E também, assim, não sei vocês, mas eu tenho muito ouvinte que é estudante de fono. Estudante de fono busca muito, né? Uhum. E essa pessoa que falou comigo que queria me encontrar é estudante de fono. E ela sempre me manda mensagem, não, porque esse episódio é maravilhoso, manda sugestão, fala, não para nunca, porque eu me inspiro. E as pessoas realmente veem inspiração por ouvir as nossas ideias. E eu acho isso, gente, fantástico, porque eu também tenho minhas inspirações, vocês são também inspirações. Por isso que eu quase chorei quando encontrei elas. Tipo assim, não é nossa, porque elas são famosas. Elas são, né? Mas é porque elas são pessoas, pra mim, inspiradoras. Claro. Então, a gente poder ser essa pessoa pro outro, por mais que seja pra uma pessoa, pra mim, já é, assim, algo muito grande. Então, é essa alegria que eu vejo hoje no podcast. Perfeito. A imitação é a melhor forma de homenagem. Talvez, se nós não tivéssemos encontrado o podcast de vocês, não teríamos pensado, poxa, isso dá certo, vamos fazer também. A gente vai imitar os mimos e a vinheta, a gente vai imitar tudo também. Na vinheta a gente Ótimo. desistiu, a gente já tentou. Não vai isso aí tentar. não vai ter. Mas os brindes talvez. Conversa com a tua editora lá. Eu gostei da ideia dos brincos. Eu acho que o maior impacto realmente acho que a maior conquista foi estar aqui hoje, né, no Congresso, que é uma coisa que a gente queria muito, há muito tempo. Mas eu acho que é o impacto que a gente tem na vida das pessoas, a gente não tem ideia. Eu falo pra Isa, ano passado, acho que a gente começou a ter um pouco mais de ideia do que era o podcast, que a gente teve uma sala na arena e lotou, não tinha mais espaço para ninguém. E a partir dali a gente percebeu que realmente o podcast tinha tomado uma proporção que a gente não tem como medir, assim, não é mensurável pra gente, porque a gente recebe muitos relatos de pessoas que mudaram a vida através do podcast, mudaram a vida através de um episódio que a gente falou uma coisa específica, que às vezes a gente nem sabe o que a gente tá falando. Às vezes é uma coisa que a gente falou assim por falar, né? Que nem era o foco do episódio, mas que ninguém fala, né? Uhum. Então até esse fono também fala, vem disso. Vamos falar também. O fono também tem que falar, também tem que conversar com o colega, né? Incrível, nome. E vem muito disso. Quando eu falei que eu chorei já por esse podcast, me vem na cabeça, e a Sabrina vai lembrar, e quem escuta já escutou essa história,
do episódio Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Você, que foi um dos primeiros episódios. 19, esse é o seu número. É, o número 19, Sabrina sabe de tanto que a gente fala dele. Que foi o primeiro episódio que viralizou. E eu tava no final de semana na praia e eu comecei a receber áudios de ouvintes que nunca tinham falado com a gente, chorando. Foi Chorando bem mesmo, marcante. assim, dizendo eu precisava ouvir isso, alguém precisava me dizer isso, que bom que não sou só eu que tô passando por isso. Áudios, assim, desesperados. Era a palavra é desesperados. A pessoa soluçando de chorar e a pessoa teve coragem, tem que ter coragem, né, de mandar um áudio se expondo daquela forma pra gente, né? Não foi assim, vou me acalmar, depois meninas, muito obrigada, eu gostei muito do episódio. Não, elas se sentiram Nível eu com a íntimas. Camila Frank. Nível de intimidade mesmo. E naquele dia eu pensei, isso não é pra mim, eu não consigo carregar esse peso. Né? Tipo assim, Porque fica pesado, fica né? pesado. Tipo, a gente fica fala pesado. muita merda, né? A gente fala muita merda. E aí você pensa, quem que tá ouvindo, Quem né? tá ouvindo cara? e qual que é o meu papel aqui? Eu não sou psicóloga, eu não vou conseguir encaminhar as demandas que eu criei nessa pessoa hoje. E o que eu respondo pra essa pessoa que mandou um áudio chorando? Eu respondo, que bom que eu te ajudei, que legal, ou sabe, qual que é o meu papel aqui? E isso, nossa, fez um turbilhão na minha cabeça, a gente tava começando, e ainda bem que a gente continuou, né, mas foi algo que a gente conversou muito, e é isso, a gente ter noção de quanto que a gente aqui, como podcaster, muda a vida das pessoas, dos acadêmicos que estão conhecendo a profissão, que querem pensar em se inscrever no vestibular de fonoaudiologia, que chegam ali pelo Fono no Recreio para ter noção se é isso que querem mesmo para a vida ou não, que é o momento de decisão da vida, né, que estão auxiliando. Para o pai, para a mãe que está ali chorando, pesquisando no Google o que está acontecendo com o seu filho e encontra o podcast da Lady, ou pro fono que tá ali desesperado achando que ele é um péssimo fonoaudiólogo e que encontra, o fono também fala. Então, a gente ter a dimensão disso é muito pesado, mas é muito gostoso também, né? E assim, façam terapia. É importante. É importante. A respeito que você falou, nossa, é pesado, porque a gente fala tanta coisa, você falou assim, a gente fala tanta merda aqui, e o cara que tá ouvindo, só que eu acho que o caminho é o contrário. O que gera essa conexão de vocês com as pessoas é justamente essa autenticidade que vocês trazem. É isso. E Não esse espera muita episódio- coisa da gente, não. Não espera muita coisa da gente, não. Esse episódio foi um episódio também que me marcou muito. E eu lembro que eu mandei pra muitas pessoas que, assim como eu, assim como vocês também, já pensaram daquela forma. Então, e eu lembro, eu acho que eu não chorei, mas eu acho que eu quase chorei. Acho que eu fiquei por pouco, Ela mas desceu e voltou. se tivesse no TPM, eu acho que eu ia chorar. Não, e assim, outra coisa interessante do podcast também é que não tem hater. Qualquer rede social que você vai, se você posta um negócio no TikTok, gente, assim, é só tapa na cara que você tem e recebe. É incrível, assim. Instagram, mesma coisa. Muitos hates, muitas pessoas ali, né, que, enfim. No podcast não tem isso. Tem pessoas que não gostam e não param de ouvem, escutar. é. Não é, ai não, nada a ver essas meninas falando essas besteiras aí. Entendeu? Mas não tem aquela coisa de receber comentários, Tipo, nossa, o que você falou? Não tem nada disso. Nunca nem... Uma vez uma pessoa mandou, mas foi realmente uma crítica construtiva, que a gente usou uma palavra que não deveria ter sido usada. Mas não foi hate, não foi hate, não foi nada, assim. Então é uma plataforma também muito interessante de engajamento ali, porque são pessoas de amor. E quem gosta muito, acompanha até debaixo da água, né? Falar que assim, quando a pessoa vira fã, quando a pessoa começa a acompanhar, eu percebo que elas continuam, porque a gente estava conversando agora há pouco, né? Elas continuam acompanhando. Dificilmente você perde um seguidor no podcast. É bem mais difícil, porque no Instagram é todo dia, né? Você pode não fazer nada que acontece, mas no podcast... E tem muita gente no podcast que não acompanha a gente no Instagram. Que não acompanha Que é ouvinte que é do ouvinte Fono Também Fala. muito. Mas aí eu sou assim também, tá? Então eu acompanho vários podcasts que eu não acompanho a pessoa no Instagram. Porque é ali, né? Parece que tá muito próximo da pessoa e tem essa diferença. É isso. Gente, vocês
Falam, hein? Já deu quase Por isso uma que a gente hora. tem já podcast. Quem mandou até essa ideia? É que eu esqueci de falar que um dos objetivos, um dos motivos pelo qual eu fiz podcast é porque eu sentava assim pra falar com uma amiga sobre linguagem. E aí, coitadas, eu enchia o saco delas. Eu ficava ali falando. E aí eu queria dar uma aula e a gente tava tomando uma cerveja. Serve pra isso também, Então, né? gente, A pessoa manda assim pra mim, tá, Sabrina, não consigo cobrar. Eu falo, episódio tal. isso, perfeito. Vai lá e ouve esse. Às vezes eu abro caixinha de pergunta pra falar assim, ó, manda aí o seu perrengue que eu vou te passar o episódio, que hoje a gente já tem de tudo. Hoje a gente tem de tudo. A gente Tudo não que você responde, passar, a gente não responde mais nada. Fala, vai lá, ouve o Episódio episódio, tal, tem episódio 40 minutos da gente falando sobre isso. Quando eu cresci, eu queria ser desse jeito. Eu tô considerando a área tal. Vai lá episódio tal, ouvir, tem um é especialista assim, sobre chega tal. um momento Não, que assim, é ó, isso. episódios escuta nessa sequência que vai fazer sentido pra ti. Vai ter trilha. É um legado. É, não é? Uhum. Acho que é isso, então. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Já falamos muito. Né? Falamos Beijo Deixa pro pro pai, pra próximo minha mãe, podcast. pra você e pra Xuxa. Obrigada pra você que ouviu a gente até aqui. Segue lá, todo mundo. Vai ouvir também sobre outras áreas, sobre outras questões da fonoaudiologia. Tanto para quem está aí na área infantil e quer ajudar os pais, tanto para quem está em outras áreas e quer saber para onde ir, como vai, tá perdido. E se quiserem fazer um podcast, se são fonos e estão com vontade aí, falem com o Vini, tá? Chama ele, que ele vai ajudar. Vem dar um oi pra gente. Vem cá. Que a gente tá limitado, que a gente tá Eu também presencialmente, quero no fazer virtual. encerramento no grupo nosso. A gente publica no nosso canal também fazer encerramento, mas dá um oi, Cléo. Oi, pessoal. Eu sou a Cléo. Um prazer estar aqui conhecendo essas meninas maravilhosas. E sigam lá nosso Instagram e o nosso Spotify, Fono no Recreio. Isso aí. E hoje no Recreio estivemos... Vai terminar, termina. A gente não tem com a encerramento. Isa, com a Sabrina e com a Leide. Leite, encerra aí do seu Gente, eu jeito. não tenho encerramento. Ah, a gente também não. Tem. Até a próxima. Até a próxima. Segue a gente. Esse episódio foi gravado pelas fonoaudiólogas Isa Strasburg e Sabrina Fontanesi. Como convidados, nós recebemos hoje a Leidiane do podcast do Criança Tagarela e o Vinícius do podcast Fono no Recreio. Esse episódio foi editado por mim, Sabrina Fontanesi, e você também nos encontra nas redes sociais, @Fono Também Fala.